Lucas, capítulo de número 15, tem a parábola do filho pródigo. E eu escolhi falar na parábola do filho pródigo por dois motivos. O primeiro motivo é que hoje é o dia dos pais. E a parábola do filho pródigo é primordialmente uma parábola sobre um pai. Na verdade, é uma parábola sobre Deus e sobre o comportamento que todo pai deve ter ao imitar Deus. Uma parábola sobre Deus e como cada pai deve procurar imitar Deus. E o segundo motivo pelo qual eu escolhi a parábola do filho pródigo para falar hoje de manhã, é porque essa parábola se dá num contexto de crise. O texto, eu vou ler para vocês, diz que o filho mais jovem saiu de casa e houve uma crise, uma grande fome, uma crise econômica, uma crise nacional, e apanhou esse menino de surpresa no meio da crise. Então há dois fatores aqui que são importantes. É sobre como nós, pais, devemos nos comportar. Se queremos imitar a Deus, ser iguais a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, e um contexto de fome, de crise, que é o contexto em que o filho é pego de surpresa. Então, no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, convido a vocês que estão com Bíblias a abrirem suas Bíblias. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. E para você que não tem Bíblia e que nos acompanha agora pela internet, o máximo de atenção, porque essa é uma história lindíssima da Bíblia. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos que o mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse para o pai: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que linda história. Talvez uma das mais célebres de toda a Bíblia, a parábola do filho pródigo. Há alguns elementos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, é que nessa história que, assim, particularmente tem 3 personagens, um pai e 2 filhos, fica muito claro para nós que a rebelião ostensiva, a rebelião aberta, beligerante, a rebelião agressiva e um ressentimento escondido, uma raiva guardada, são igualmente desastrosos. Vejam bem, o filho mais novo é rebelde, e ele sabe que é rebelde. O filho mais velho é frio, indiferente, metódico, burocrata, e não percebe. E aqui está a lição, que os 2 sentimentos, igualmente, são desastrosos para os 2. Um é desastroso na liberdade que buscou, e o outro é desastroso na acomodação que viveu a vida inteira. 2 atitudes diametralmente opostas. Uma foi embora, que é o filho mais jovem. O outro ficou em casa. Mas os 2 adoecem. Os 2 estão doentes. Porque tanto a saída do filho mais novo, como a recusa do filho mais velho de entrar em casa, mostram para nós que os danos da rebelião, os danos de negar, são muito parecidos com os danos de um ressentimento, de uma amargura. Então, é muito claro isso para nós, porque nós devemos tomar muito cuidado, tanto com as nossas atitudes que são inconsequentes e que nos levam a comportamentos desastrosos, como nós devemos ter muito cuidado também com inveja, com amargura, com ingratidão, porque esses nos adoecem, talvez num processo mais lento, talvez num processo mais sutil,
mas que também nos adoecem, que também vão corroendo por dentro. Vejam que nós temos duas atitudes aqui que para nós precisam ser extremamente atentas. Nós devemos nos atentar a essas atitudes. Tanto do rebelde que vai embora e não sabe usar da vida e não sabe como se comportar diante do seu anseio de ser livre e fazer o que quiser da sua vida e do que lhe dá na telha, como daquele que se resigna, que se acomoda. E se acomoda não em nome do amor, mas se acomoda em nome do ressentimento, da amargura, da raiva, do ódio. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui nessa parábola, que é a parábola do pai que tem que lidar com dois comportamentos dos filhos que são infantis, imaturos, é que pecado, na verdade, não tem a ver com quebra da lei. Pecado tem a ver com quebra de relacionamento. Não é quebra da lei, porque os fariseus eram cumpridores da lei. Jesus diz, admite, que os fariseus, cumpriam até o C cedilha, até o tio, até a vírgula, até o ponto e vírgula da lei, eles cumpriam. Davam dízimo até do tempero que colocavam na mesa. Jejuavam 2 vezes por semana. Tinha um comportamento legalmente exemplar. Mas aí Jesus diz assim, se a justiça de vocês não exceder a justiça do fariseu, você não faz parte do reino de Deus. Olha para mim e presta atenção. O egoísmo do filho mais jovem que foi embora e pediu a herança do pai para ir embora, o egoísmo, porque isso foi um egoísmo, o fez transgredir a lei. Mas o ressentimento, mas o coração frio e insensível do segundo filho o fez cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Pai, eu tenho feito tudo dentro de casa. Mas os dois estão com relacionamento quebrado. Porque, segundo a religião, pecado é quebrar a lei. Isso é religião. Mas aqui nós temos uma revelação impactante. É que, para Jesus, pecado não é quebrar ou deixar de quebrar a lei. Pecado, segundo Jesus, é magoar o coração de quem você ama. Então veja bem, marido. Veja bem, pai. Veja bem, filho. Porque hoje é o dia dos pais e eu quero falar especificamente ao filho. Muitas vezes, filhos, mesmo cumprindo toda a burocracia e ritual de que uma sociedade impõe sobre os filhos no comportamento com os pais, pode estar ferindo o pai, pode estar ferindo aquele relacionamento, pela indiferença, pela ingratidão, por sentimentos guardados, nunca conversados. Porque, vejam, na cultura do Oriente Médio, na cultura semita, na cultura judaica, na cultura árabe, inclusive, o essencial para com os mais velhos não é você se comportar como deveria se comportar segundo uma lei. É você ser gentil, é você ser respeitoso. E o filho mais jovem foi extremamente desrespeitoso com o pai, porque pediu ao pai a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, você está demorando a morrer. Você está demorando a morrer. Porque se você morresse logo,
eu ganharia a herança, então para eu não ficar desejando que você morra logo, me dê logo a minha parte. Essa é a atitude do coração dele. Mas o outro filho que está dentro de casa também tem a mesma atitude. Pai, você está demorando a morrer, porque conviver com você dentro de casa, para mim, é uma escravidão. Conviver com você dentro de casa é como se eu estivesse dentro de uma jaula, dentro de uma gaiola. Os dois quebraram o coração do pai. Então, o pecado do mais jovem é insensibilidade. E o pecado do mais velho é submissão amarga ao outro. Porque aqui está a questão essencial da religião. E aí eu fico perguntando a mim mesmo assim: quantas pessoas estão dentro de igrejas cumprindo rituais religiosos e não sabem que estão quebrando o coração de Deus porque estão dentro da igreja quase que forçados por causa do medo do inferno ou com medo de castigo? E eu cito sempre essa frase porque ela me marcou, de uma jovem que uma mãe trouxe na Bethesda uma vez para conversar comigo, que ela estava rebelde e não queria mais nada com igreja nem com Deus. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu odeio ter que amar a Deus. Essa frase ficou comigo. Faz mais de 20 anos que eu ouvi essa frase. Eu odeio ter que amar a Deus. Essa é a atitude do filho mais velho, que está dentro da casa do pai, mas não o ama. É a atitude de muitos cristãos que querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. Eu quero um milagre, eu quero que Deus resolva os meus problemas conjugais, os meus problemas de saúde dentro da minha família, mas eu não quero Ele. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E como eu falei no começo dessa mensagem, Deus não está aqui se mostrando a nós para que a gente entenda como eram belos os pais da época de Jesus. Não é, o propósito da parábola não é dizer assim: olha, no dia dos pais, você que é pai, aprenda. Não. Essa parábola é para falar para nós do amor de Deus. É assim que Deus age conosco. 2 filhos que este pai tinha. E aí está o grande desafio. E o grande desafio é: o que é que eu vejo de amor nesse pai? O que é que no coração desse pai me desafia a refazer todas as lógicas que eu tenho sobre o amor? Primeiro, esse pai me mostra um amor sensível à peculiaridade de cada um. É assim, não é um amor que vai no atacado. Não é um amor que chega a nós a granel. É um amor que chega na especificidade de cada um, na particularidade de cada um. Olha como este pai, na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 11, lida com cada um dos filhos. O mais jovem chega em casa todo estrupiado, porque nessa sua rebeldia ele foi embora, aconteceu uma fome, uma crise econômica, assim, pensando nos dias atuais, uma pandemia. Ele não teve como sobreviver no meio dessa crise econômica. A única coisa que deram para ele foi cuidar de porco, que na cultura brasileira não tem grandes problemas, porque nós não temos todas essas restrições. Mas na cultura judaica,
não se tratava de porco, não se comia porco, não. Isso aqui, quando diz assim, o único emprego que deram para ele foi cuidar de porco, o que a parábola está querendo dizer é que o que deram para ele foi o serviço mais degradante que havia. Que isso aqui é uma atividade degradante, indigna, que ele está exercendo. E lá era tão degradante que ele esperava os porcos terminarem de comer. Quando os porcos terminavam de comer, aí é que ele pegava um pouco do resto da lavagem, daquela comida podre, para ver se saciava o estômago. Então ele está sujo, ele está magro, esquálido, está sem sapato, as roupas estão rasgadas, ele está no fim daquilo que a gente pode entender de um ser humano. E o texto diz que o pai correu na direção do filho e usa da misericórdia para com o filho em público. O pai se expõe ao público. O pai se expõe e se abraça à miséria do filho. Olha que lindo. E se abraça à miséria do filho publicamente. Não é dentro de um quarto. Não é no recinto de uma igreja. É em praça pública. Mas tem um outro filho, aquele que vivia em casa, que tem um ressentimento, como eu falei, que tem uma amargura, que tem uma acomodação. E ele chega e o pai está dando uma festa. Ele ouve o barulho da festa, ouve a música, ouve as danças, as pessoas estão dançando, porque eles mataram o novilho da engorda, que estava sendo engordado. Tem uma festa, churrasco, estão celebrando, música alta. E alguém diz que o filho mais velho se recusa a entrar na festa. Agora aqui nós temos o movimento do pai, o inverso. O pai sai de uma festa pública e vai conversar com o filho mais velho no privado. Não expõe o filho mais velho. Olha que lindo. Esta sensibilidade de lidar com cada um, de acordo com as suas questões, é o que é belo de Deus. Que não nos trata de baciada, que não nos trata no atacado, mas tem essa delicadeza de um amor que nos trata na nossa peculiaridade. Isso, para mim, é muito lindo. E que eu quero falar para você, que mesmo que eu esteja hoje me dirigindo a milhares de pessoas em diferentes circunstâncias, quando eu penso na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, eu não penso a partir de conceitos filosóficos e abstratos. Eu penso nessa capacidade de Deus de nos identificar pelo nome, saber o endereço da nossa casa, conhecer os segredos que a gente diz para Ele de madrugada, dos pensamentos que pensamos quando estamos trancados, essa capacidade de Deus de lidar com a nossa peculiaridade. E é isso que eu quero que você hoje pense e guarde no seu coração. O amor de Deus é um amor sensível a cada um de nós. A segunda coisa que eu acho muito lindo nesse texto é um amor imorredouro. Um amor imorredouro. Que não morre, que não acaba.
Porque o amor de Deus é como um sol inextinguível. O que é que significa isso? É que o filho mais jovem saiu de casa. E o pai nunca deixou de ser pai. E nunca considerou que aquele filho tinha perdido a condição de filho. O filho mais velho estava em casa, resmungão, amargurado, e o pai diz para esse filho: filho, o tempo inteiro que você estava nutrindo esse sentimento de distanciamento de mim, eu estava sendo o tempo inteiro o teu pai, porque eu sempre estive com você e tudo que eu tenho é teu. Mas o filho mais velho, e aqui o texto é muito peculiar, e Jesus, que era um lindo contador de história, não deixa passar, é que o irmão mais velho não trata o irmão mais novo como meu irmão. Ele não diz assim: olha, o meu irmão saiu de casa e gastou tudo quanto tinha com prostitutas. Não, ele diz assim: o teu filho. Quer dizer, o irmão mais velho perdeu a conexão, e eu já perdi a amizade e a irmandade de muitas pessoas. Perdeu. Muitas pessoas que me tinham como irmão já não me têm mais. Por milhares de razões. Mas o pai, quando se refere aos filhos, é sempre meu filho. Nunca deixou. Porque o amor desse Deus aqui, retratado na parábola do filho pródigo, é um amor imorredouro. É um sol inextinguível. É uma força que não se esvai. Por isso, guarde com você. Não há nada que você possa fazer que faça Deus amar menos do que Ele ama você. E também não há nada que você possa fazer que faça Deus amar mais do que Ele já ama você. E por último, a parábola do filho pródigo nos lembra que salvação não é um fim. Salvação é um meio. O fim é o relacionamento. O fim é estarmos juntos. O propósito último de Deus para conosco é que a gente more com Ele. Que a gente sente à mesa. Que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos seus filhos. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é salvar. Salvação é um meio para chegar a esse propósito. Na Idade Média, os teólogos medievais discutiram por muitos anos, inclusive, uma pergunta teórica. Se o ser humano nunca tivesse pecado, Jesus teria vindo ao mundo? O que você acha? Se o ser humano nunca tivesse pecado, Jesus teria vindo ao mundo? E eles chegaram à conclusão, assim, quase que unânime, que sim. Porque salvação não foi... Jesus não veio ao mundo para nos salvar. Jesus veio ao mundo para construir o tabernáculo de Deus entre os homens. Mas a Bíblia não diz que Ele veio buscar e salvar o que havia se perdido? Pois deixa eu usar uma metáfora para você entender, uma alegoria. Você me convida para eu ir na sua casa, tomar um chá, comer um churrasco, comer um bolo de fubá, tomar um café. Você me convida para ir na sua casa. Eu saio da minha casa, pego um ônibus, pego um táxi, pego uma mototáxi, pego um Uber e saio da minha casa para ir para a sua casa. No caminho, você consegue me telefonar e dizendo assim: Ricardo, já que você está vindo, eu estou com muita dor de cabeça, você podia comprar uma Novalgina para mim?
Aí no caminho eu paro na farmácia e compro a Novalgina. Mas o propósito de eu ir na sua casa não é levar a Novalgina. O propósito de eu ir na sua casa é a gente sentar juntos à mesa e desfrutarmos da mesa. É que no caminho surgiu uma necessidade extra, a mais. E aí eu cumpro essa necessidade a mais para que o propósito de eu estar lá na mesa com você não seja estragado por uma dor de cabeça. Entenderam? O grande propósito de Deus é fazer tabernáculo em nós. Paulo deixa isso muito claro. Vocês agora são tabernáculo de Deus. Pedro deixa isso muito claro na epístola universal dele. Vocês agora são templo, pedras vivas no tabernáculo de Deus. O Apocalipse deixa isso muito claro. Ele fez a sua morada na cidade de Jerusalém e agora ele vive entre os homens. O nome de Jesus deixa isso muito claro. Ele é o Emmanuel, o Deus que habita conosco. Por isso, salvação é um meio. O propósito desse pai em colocar sandália nos pés do filho, em colocar um anel nos seus dedos e roupa, porque ele estava seminu, é para que ele possa voltar para casa e se sentar à mesa como filho. Deus quer salvar de você tudo aquilo que está roubando você de desfrutar toda a vida, tudo que Deus tem para você. Tá bom? Então lembre-se, o perdão de Deus é apenas um meio para que nós sejamos filhos e filhas no banquete, na festa do nosso Pai. Eu quero orar com você